Olá, moçada esperta, aqui é o professor Ebert, historiador, pedagogo, especialista em sociologia e filosofia. O vídeo de agora é destinado aos alunos do terceiro ano do ensino médio na disciplina de filosofia, onde o plano de estudo tutorado dessa primeira semana traz como unidade temática os valores ser e dever ser, o objeto de conhecimento ser e dever ser, fato e valor, juízos de fato e juízos de valor. Dentre as habilidades estão reconhecer que o agir humano é de natureza valorativa e outras. Os conteúdos relacionados se apresentam nas seguintes perguntas, sendo a primeira, qual a diferença entre dizer que algo é assim e que algo deve ser assim? Seguir a natureza pode ser uma regra moral? As convenções humanas são um prolongamento ou uma ruptura com a natureza? E por último, a moral é uma questão de sentimento? A nossa disciplina faz interdisciplinaridade com os conteúdos de geografia, história e sociologia, os valores e as ações humanas. Bem, moçada, para que nós possamos aprofundar nesse que é um dos elementos mais explorados na filosofia, precisamos conceituar alguns pontos, como deontologia, ética, moral e conhecer os imperativos categóricos. Para isso, aconselho que vocês lancem mão das mais diversas ferramentas disponíveis e, sobretudo, no livro didático da disciplina de filosofia. Tá legal, saquei! Em primeiro, vamos conceituar o que é deontologia. A deontologia é a ciência dos deveres morais, ou seja, o tratado do dever ou conjunto de deveres, princípios e normas adotados por um determinado grupo de pessoas, sendo também uma disciplina da ética especial, adaptada ao exercício de uma profissão ou categoria. Ela busca realizar a conduta individual dos sujeitos e também coletiva, diante de situações em que escolhas e atitudes morais são necessárias, proibidas ou permitidas. Portanto, ela se inclui entre as teorias morais que orientam nossas escolhas sobre o que deve ou não ser feito. O termo surgiu das palavras gregas deon ou deontos, que significa dever, e logos, que nesse caso se traduz por discurso ou tratado. Ética. Bem, moçada, na filosofia a ética busca problematizar as questões relativas aos costumes e à moral de uma sociedade, sem recorrer ao senso comum. A ética tenta estabelecer de maneira moderada e com uma visão questionadora o que é o certo e o errado, e uma linha muitas vezes tênue entre o bem e o mal. Em tese, podemos dizer que a ética busca sempre a promoção do bem pelo bem e para o bem. Vamos lá, meu. Vai logo, ninguém tá olhando. Tem que fazer se quiser andar com a gente. O outro também. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Valeu. Honestidade. Passe adiante. O que é moral? Podemos dizer que se trata do conjunto de valores, de normas e de noções do que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade ou de uma cultura. Assim, moral tem a ver com os valores que regem a ação humana enquanto inserida na convivência social, tendo assim um caráter normativo. Ou seja, podemos entender a moral os costumes compartilhados entre os mais diferentes povos do mundo e as suas peculiaridades culturais. Imperativos categóricos. Os imperativos categóricos são um conceito da filosofia desenvolvida pelo filósofo Immanuel Kant, que defende que todo ser humano deve agir de acordo com princípios morais. Kant dividiu os imperativos categóricos em dois conceitos, sendo o primeiro o imperativo categórico de fato, onde tem como base do seu conceito o senso moral, os princípios e o respeito, onde toda e qualquer ação colocada em prática considera importante não só a meta por ela objetivada, mas também a maneira como essa meta é alcançada. Além de ser fundamental que ninguém seja prejudicado, é importante que a conduta de quem exerce a ação tenha uma preocupação moral intrínseca, que independa de punição ou qualquer outro tipo de prejuízo. O imperativo hipotético é totalmente oposto ao imperativo categórico. A ideia central do imperativo categórico é o de seguir uma ideia como forma de alcançar determinada
determinada finalidade. Existe uma relação direta entre ação e finalidade, ou seja, para que X seja alcançado, Y precisa ser feito. No imperativo hipotético, a ação necessária para alcançar o fim poderá ou não ser colocada em prática, consoante a vontade e as inclinações de quem eventualmente a exercerá, não sendo importante se essa finalidade segue os princípios da moral e da ética. O foco é ter um objetivo e agir de forma a conquistá-lo, independentemente das circunstâncias e de todo o resto. Princípios kantianos. Segundo Kant, a moral do ser humano não depende nem está relacionada à experiência por ele vividas, ou seja, é uma capacidade que já nasce com o ser humano, é inata. Sendo assim, todas as pessoas são capazes de distinguir o que é certo do que é errado. A ética kantiana é totalmente fundamentada no imperativo categórico. Já a moral kantiana não tolera atitudes e ações motivadas por interesses, pois se baseia no dever de agir moralmente. Respondendo ao conteúdo. Nesse ponto, moçada, partiremos daquelas 4 questões elencadas no início do vídeo, sendo a primeira, qual a diferença entre dizer que algo é assim e que algo deve ser assim? Pois bem, a diferença está justamente na forma em que se escreve. Quando dizemos que algo é assim, estamos afirmando com toda certeza que é do nosso jeito ou do jeito que se vê ou sabe, que não há outro modo. Mas quando dizemos que algo deve ser assim, já colocamos a questão não de forma imperativa, mas sugestiva, dando opção para a outra pessoa decidir se o que dizemos é o melhor ou não. A segunda questão é: seguir a natureza pode ser uma regra moral? Nesse ponto, sugiro que atentem-se para o conceito kantiano de moral, onde não se tolera atitudes e ações motivadas por interesses, pois ela se baseia no dever de agir moralmente. Em linhas gerais, a resposta à pergunta pode ser sim, mas o termo natureza na ótica kantiana adquire o sentido de racionalidade. Sendo assim, e segundo sua ética, o ser moral age racionalmente. Então, se a natureza admite a racionalidade e ser moral é agir racionalmente, então seguir a natureza é ser moral. A terceira questão elencada nos conteúdos. As convenções humanas são um prolongamento ou uma ruptura com a natureza? Bem, moçada, embora existam diferentes arcabouços teóricos que respondam a essa pergunta, nós partiremos da observação de Kant quanto à natureza, onde para ele as convenções são produzidas pelo homem, já existindo em potência na natureza. Sendo mais direto, dentro desse ponto de vista, tudo que é artificial parte do natural, o que implica dizer que é parte dela, ou seja, um prolongamento. A exemplo disso, observemos o tratamento dispensado às mulheres no processo de formação e desenvolvimento das sociedades humanas no passado e atualmente. Algo que esteve ligado à limitada força e fragilidade do sexo, mas que não deve ser tomado como parâmetro na atualidade, ok? Oh, pelo amor de Deus, que vergonha! Mas que há, hein? Por que não deixa a mulher andar? Nós temos que tratar as mulheres com muita carinho, Por último, nós temos a seguinte questão: a moral é uma questão de sentimento? Bem, a perspectiva abstraída da filosofia moral kantiana pressupõe, em termos de consciência e sentimento, reflexões acerca dos princípios morais que determinam as ações, estando a moral ligada ao agir dos sujeitos, sejam com atitudes que demonstrem estarem agindo corretamente ou não. Já o sentimento é um ato ou um efeito de apenas sentir. É evidente que ele é uma das qualidades de pessoas boas quando é positivo, mas quando negativo ele se torna imoral, ao fugir dos conceitos pré-estabelecidos. Portanto, moçada, a moral pode ser vista como fundamentada no sentimento e construída pela razão, buscando produzir resultados positivos. Sendo assim, são coisas intrínsecas e diretamente interligadas. Bem, moçada, para responder às questões propostas para essa primeira semana de atividades remotas, é preciso ler o texto presente no escopo das mesmas, e que traz fragmentos da obra de Sêneca, filósofo, escritor e político romano, mestre da retórica e principal representante do estoicismo, movimento filosófico surgido na Grécia Antiga e que preza a fidelidade ao conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão, a luxúria e demais emoções. É dele a célebre frase: a virtude é algo de elevado, nobre, invencível e infatigável. O prazer é fraco, servil, frágil e efêmero.
cuja sede e casa são bordéis e tabernas. Esse trecho é extraído sobre a tranquilidade da alma de Sêneca. Bem, moçada esperta, chegamos ao fim dessa explicação sobre o conteúdo da nossa primeira semana de atividades. Espero que tenha ajudado a todos na compreensão do tema. Um abraço e até o próximo vídeo.